O que eu indico para você que quer começar do Enem e não sabe por onde começar? Vou usar um comentário como exemplo para trazer essa noção para vocês e o que eu faria ou não para quem vai começar a usar o Enem a partir de agora. Começo com esse comentário, tá, que tá aqui embaixo, da Antunes perguntando: amiga, como você usa Enem e onde você compra? Eu vou responder ela aqui. Nesse vídeo que ela comentou, foi um vídeo onde eu falo sobre o meu cabelo, como foi minha história um pouco assim com o Enê, e mostrando meu cabelo antes e depois, tá? Então, assim, respondendo as perguntas básicas primeiro. Como que eu uso o Enê? Você vai comprar o Enê, vai fazer seu teste de mecha. Passou no teste de mecha, você vai começar as aplicações de 3 em 3 dias e vai cuidar do seu cabelo, fazer cronograma capilar para te ajudar a ter um cabelo bonito. E vai aplicar o Enê de 3 em 3 dias até alisar seu cabelo. Porém, tem vários adendos e eu vou terminar isso mais pra frente, tá bom? Pera aí. E a parte de e onde você compra. Hoje em dia o Enê tá um pouco mais conhecido, mais popular, tá? Então, assim, você encontra ele na internet, em loja física, em alguns lugares tem mercado, não é em todos, mas você pode achar o Enê específico pra você em qualquer lugar, tá? Então vale a pena você dar uma procurada aí no seu lugar, né, na sua região, que você vai achar o Enê. E lembrando que o Enê não tem só um tipo, tem vários. Então você pode se adequar e procurar o que mais se adequa a você e a seu bolso, tá bom? E agora vamos para a parte mais elaborada da questão em si. Vamos lá, primeiro ponto, como que eu começo a usar o Enê, tá? Na forma mais simples. Primeiro, você tem que escolher o Enê que você acha que vai ser o ideal para você, porque o primeiro Enê é meio que um achismo. Ninguém sabe qual que vai ser o Enê específico pro seu cabelo, tá? Por mais que você conheça o seu cabelo, ainda fica assim um pouco de dúvida. Mas pelo começo do começo. Primeiro, a gente tem que escolher a potência correta pro seu tipo de cabelo. A maioria dos cabelos sempre vai ser pelo médio. A gente sempre começa pelo médio, porque é o mais fraco, tá? Então a gente vai até conhecer esse cabelo, vai no médio, tá? O médio são mais ou menos os Enês Renás e também tem os da Divina Dama e tem algumas outras marcas, tá? Eu vou falar referente aos da Embeleze, que é os que eu conheço, beleza? Então, assim, você vai começar procurando os Enês Renás, que são médio, ou pelúcia médio, tá? Você vai ter que fazer um teste de mecha pra ver qual é o que mais ideal pro seu cabelo. E aí, você escolher um Enê, você vai começar a aplicar. Vai aplicar no cabelo inteiro, tá? A primeira aplicação. Só que aí também tem um adendo nessa questão do aplicar do cabelo inteiro. Primeiro, você tem que ver se o seu cabelo tá totalmente natural, você vai aplicar até alisar no cabelo inteiro, tá? Agora, se você tiver só raiz crescida e comprimento estiver liso, você vai aplicar. Eu indico aplicar só no máximo 2 vezes no comprimento. E eu ainda acho muito, tá? Mas assim, pra começo é isso. Aplica 2 vezes no cabelo inteiro e vai fazer só mais aqui onde cresceu, tá? Por quê? Porque se o seu cabelo às vezes está danificado, você passar o alisamento Enê, você pode ter corte químico, por conta que tem uma progressiva, que tem outro processo químico, e quando o Enê entra, ele pode quebrar seu cabelo. Então eu indico você passar pouquíssimas vezes no comprimento, tá? Até você entender como é que tá seu cabelo. E aí você vai passar pelo processo de aplicação de Enê. Então, assim, se você tiver aplicado no cabelo inteiro, passe 2 vezes e ver como seu cabelo reage. Se o cabelo ainda tiver ondulações, se o cabelo ainda tiver, né, algumas partes que não alisou, você pode passar mais algumas vezes. Mas lembre-se, não adianta o cabelo você achar que está liso ou você achar que não está liso, e aí você vai aplicar nesse cabelo Enê e depois ele vai te dar um problema. Então tem que ir com muita calma, tá? Para as meninas que me acompanham, que falam que usam Enê por minha causa, eu fico com o coração na mão, porque se der ruim com o Enê, eu vou me sentir culpada. Então, gente, pelo amor de Deus, eu boto o maior medo do mundo por isso. O Enê é uma química legal? Dá um resultado bom? Dá. Só que pode dar ruim também. Então, faça teste de mecha antes de aplicar o Enê. Espere um tempinho para ver como é que seu cabelo vai reagir, para depois começar a aplicar no cabelo inteiro, tá bom? E também não esquece de fazer cronograma capilar, porque senão seu cabelo vai torar também. E aí pode botar a culpa no Enê. Feito esse primeiro processo de conhecer o Enê, de aplicar, fazer teste de mecha bonitinho, vai começar as aplicações. Aplicar cabelo inteiro, deixar 1 hora e depois vai lavar, hidratar, se for de hidratar, fazer o seu processo normal. Se vê
que quer finalizar com fonte de calor, pode, não tem problema, fica a seu critério, mas lembre de usar protetor térmico, porque senão, com o tempo, a chapinha vai danificar o seu cabelo, tá? Então, assim, tenham muitas cautelas pra talvez errar pelo zelo do que por a falta dele, tá? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, as pausas. Quando você começar as aplicações, tem que seguir direitinho, porque senão o cabelo não vai alisar, vai demorar muito mais, depois você vai achar que não tá alisando, que o produto não tá funcionando, vai querer mudar de química. Então vamos lá, quanto tempo é que o Enê tem essa pausa? Você vai aplicar, um exemplo, você vai aplicar na segunda-feira. Segunda-feira você aplicou. Você vai contar 3 dias completos para essa pausa. Então, segunda, você vai contar terça, quarta e quinta. Você vai aplicar novamente na sexta. E aí você vai fazer esse processo toda vez que você aplicar. Aplicou na sexta, vai contar sábado, domingo, segunda, vai aplicar na terça. E assim sucessivamente, ok? Fazendo essas pausas é o tempo ideal, digamos assim, entre uma aplicação e outra, e tem que ser aplicado de 3 em 3 dias, porque o efeito do Enê é assim. Então você vai aplicar até o seu cabelo ficar o mais perto do seu liso ideal, tá? Lembrando que o liso ideal de cada uma é diferente, então tem gente que gosta de um pouco mais ondulado, um pouco mais natural, e tem elas que preferem o cabelo super liso e escorrido. Então quanto mais você aplicar, mais ele vai alisar. Então só tomem cuidado com o excesso de querer liso, porque pode dar problema a longo prazo, tá? Então assim, para as meninas que estão começando agora, podem aplicar o Enê, não tem problema nenhum. Porém, tomem cuidado. Viu que o cabelo alisou, alguma parte alisou e outra não, protege a que alisou e continua na que não alisou, ok? E se tiverem dúvidas, podem comentar que eu vou procurar responder todas, tá? Eu vou tentar fazer uma tour sobre isso, pra ficar mais explicadinho. E aí também entra no quesito de proteger comprimento. Quando chega na fase que o cabelo já está liso, um exemplo, que nem o meu aqui tá liso, mas tem algumas ondulações, ó, tá vendo? Algumas ondulações, eu não preciso aplicar aonde já está liso. Eu posso proteger e aplicar só aonde tem ondulações, tá? Não precisa aplicar no cabelo inteiro, não tem necessidade. E que senão também pode dar quebra futura. O que mais que pode ter de dúvidas? Acho que falei muita coisa muito rápido, né? Então vocês comentem pra mim se ficou dúvidas e o que eu posso melhorar na explicação também, tá bom? E aí o Enê, gente, basicamente é isso. Comprou, pra quem tá no começo, eu sempre indico começar pelos médios, porque você ainda não sabe direitinho como é a sua espessura capilar. Então, assim, você não sabe se seu cabelo é grosso, se seu cabelo é fino, como é. E fora que na cabeça a gente tem várias curvaturas e várias espessuras de fio. Então eu indico todo mundo que comece a começar por os médios, que seja o Empoche, que seja o Bisnaga ou que seja o Renard, os da família Renard, porque cada quem vai ter o seu Enê. Lógico que tem algumas meninas que acabam tendo alguns Enês parecidos e dá certo no cabelo, né? Mas nem todas. Às vezes o efeito de uma não é o efeito da outra. Então você vai testar qual é o seu Enê. Você vai escolher um exemplo. Eu quero o meu cabelo com um fundo mais azulado. Tem um Enê azulado. Eu quero um fundo mais escuro. Tem um preto natural. Eu quero o Enê, né, um preto mais tranquilo. Um preto mais, né, suave, mais escuro, mais negão, digamos assim. Tem o Enê preto café também. E tem a família pelúcia, que tem o preto, né, mais fechado, porém sempre com muito brilho. Então assim, você pode escolher o tom de preto que mais se adequa ao seu cabelo. E aí, escolhido isso, você vai escolher seu Enê. Tem os Enês para cabelos que gostam de mais óleos, tem o Enê com carvão ativado, que ajuda no detox, né? Que é mais para cabelos oleosos. Tem os Enês Renás, que a maioria das pessoas também se dão. E você vai adequar. Você pode começar com um e mais pra frente mudar e ir adequando ao seu cabelo, tá bom? Então eu vou fazer mais algumas partes sobre esse começo com o Enê, pra ajudar quem tá precisando e quem tá começando, tudo bem?